Capítulo 3. Das práticas autocompositivas, do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional da sindicância. Artigo 267-A. Autoridade competente para determinar a apuração de irregularidade e instauração de sindicância ou processo administrativo e o procurador do Estado responsável por sua condução ficam autorizados, mediante despacho fundamentado, a propor as práticas autocompositivas, a celebração de termo de ajustamento de conduta, bem como a suspensão condicional da sindicância, nos termos desta lei. Artigo 267-B. As práticas autocompositivas, a serem regulamentadas por decreto, serão orientadas pelos princípios da voluntariedade, corresponsabilidade, reparação do dano, confidencialidade, informalidade, consensualidade e celeridade, observado o seguinte. As sessões serão conduzidas por facilitador de justiça restaurativa ou mediador devidamente capacitado e realizadas em ambiente adequado que resguarde a privacidade dos participantes e a confidencialidade de suas manifestações. 2. A participação do funcionário será voluntária e a eventual recusa não poderá ser considerada em seu desfavor. Parágrafo 1º. São práticas autocompositivas a mediação, a conciliação, os processos circulares e outras técnicas de justiça restaurativa. Parágrafo 2º. Para a aplicação das práticas autocompositivas, é necessário que as partes reconheçam os fatos essenciais, sem que isso implique a admissão de culpa em eventual sindicância ou processo administrativo. Parágrafo 3º. O conteúdo das sessões restaurativas é sigiloso, não podendo ser utilizado como prova em processo administrativo ou judicial. Artigo 267-C. Autoridade competente para determinar a apuração de irregularidade e instauração de sindicância ou processo administrativo e o procurador do Estado responsável por sua condução poderão, em qualquer fase, encaminhar o caso para as práticas autocompositivas, mediante despacho fundamentado. Parágrafo 1º. O encaminhamento às práticas autocompositivas poderá ocorrer de forma alternativa ou concorrente à sindicância ou ao processo administrativo. Parágrafo 2º. Se o encaminhamento às práticas autocompositivas se der de forma alternativa ao procedimento disciplinar, o despacho fundamentado a que se refere este artigo suspenderá o prazo prescricional, enquanto realizadas. Artigo 267-D. O acordo celebrado na sessão autocompositiva será homologado pela autoridade administrativa competente para determinar a instauração da sindicância ou pelo procurador do Estado responsável por sua condução. Parágrafo 1º. O cumprimento do acordo celebrado na sessão autocompositiva extingue a punibilidade nos casos em que, cumulativamente: 1. A conduta do funcionário não gerou prejuízo ao erário ou este foi integralmente reparado. 2. Forem cabíveis, em tese, as penas de repreensão, suspensão e multa. Parágrafo 2º. Nos casos em que o cumprimento de o acordo restaurativo não ensejar a extinção da punibilidade, tal acordo deverá ser considerado pela autoridade competente para a mitigação da sanção, objetivando sempre a melhor solução para o serviço público. Parágrafo 3º. A extinção da punibilidade, nos termos do parágrafo 1º deste artigo, será declarada pelo chefe de gabinete, que poderá delegar esta atribuição. Artigo 267-I. O termo de ajustamento de conduta é o instrumento mediante o qual o funcionário assume a responsabilidade pela irregularidade a que deu causa e compromete-se a ajustar sua conduta, bem como a observar os deveres e proibições previstos nas leis e regulamentos que regem suas atividades e reparar o dano, se houver. Parágrafo único. O termo de ajustamento de conduta poderá ser adotado nos casos de extravio ou dano a bem público que não tenham decorrido de conduta dolosa praticada pelo funcionário, e terá como requisito obrigatório o integral ressarcimento do prejuízo. Artigo 267-F. A celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser proposta pela autoridade competente para a instauração da apuração preliminar quando atendidos os seguintes requisitos relativos ao funcionário interessado: não ter agido com dolo ou má-fé. 2. Ter mais de 5 anos de efetivo exercício no cargo ou função.
3. Não ter sofrido punição de natureza disciplinar nos últimos 5 anos. 4. Não ter sindicância ou processo disciplinar em curso. V. Não ter celebrado o termo de ajustamento de conduta nos últimos 3 anos. Parágrafo único. Exclusivamente para os fins do disposto no caput deste artigo, o termo de ajustamento de conduta será registrado nos assentos funcionais do funcionário. Artigo 267-G. O termo de ajustamento de conduta será homologado pelo chefe de gabinete, mediante prévia manifestação da consultoria jurídica da Procuradoria-Geral do Estado acerca dos termos e condições estabelecidos. Parágrafo único. O chefe de gabinete poderá delegar a atribuição prevista neste artigo. Artigo 267-H. A proposta de celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser feita de ofício ou a pedido do funcionário interessado. Parágrafo único. O pedido de celebração de termo de ajustamento de conduta feito pelo funcionário interessado poderá ser indeferido com base em juízo de admissibilidade que conclua pelo não cabimento da medida em relação à irregularidade a ser apurada. Artigo 267-I. O termo de ajustamento de conduta deverá conter: I. A qualificação do funcionário envolvido. 2. A descrição precisa do fato a que se refere. 3. As obrigações assumidas. 4. O prazo e a forma de cumprimento das obrigações. V. A forma de fiscalização das obrigações assumidas. Parágrafo único. O prazo de cumprimento do termo de ajustamento de conduta não poderá ser inferior a 1, nem superior a 2 anos. Artigo 267-J. O cumprimento das condições do termo de ajustamento de conduta implicará a extinção da punibilidade, que será declarada pelo chefe de gabinete. Parágrafo único. O chefe de gabinete poderá delegar a atribuição prevista neste artigo. Artigo 267-L. No caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta, ou cometimento de nova falta funcional durante o prazo de cumprimento do ajuste, a autoridade encarregada da fiscalização providenciará, se necessário, a conclusão da apuração preliminar e a submeterá à autoridade competente para deliberação. Artigo 267-M. Não corre a prescrição durante o prazo fixado para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Artigo 267-N. Após a edição da portaria de instauração da sindicância, o procurador do Estado que a presidir poderá propor sua suspensão pelo prazo de 1 a 2 anos, desde que o funcionário tenha mais de 5 anos de exercício no cargo ou função e não registre punição de natureza disciplinar nos últimos 5 anos. Parágrafo 1º. O procurador do Estado especificará as condições da suspensão, em especial, a apresentação de relatórios trimestrais de atividades e a frequência regular sem faltas injustificadas. Parágrafo 2º. A suspensão será revogada se o beneficiário vier a ser processado por outra falta disciplinar ou se descumprir as condições estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo, prosseguindo, nestes casos, o procedimento disciplinar cabível. Parágrafo 3º. Expirado o prazo da suspensão e tendo sido cumpridas suas condições, o procurador do Estado encaminhará os autos à Secretária de Estado ou autarquia para a declaração da extinção da punibilidade. Parágrafo 4º. Não será concedido novo benefício durante o dobro do prazo da anterior suspensão, contado da declaração de extinção da punibilidade, na forma do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Durante o período da suspensão não correrá prazo prescricional, ficando vedado ao beneficiário ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança. Artigo 267-O. Alternativamente à suspensão condicional da sindicância prevista no artigo 267-N desta lei, a sindicância também poderá ser suspensa caso os envolvidos, voluntariamente, concordem com o encaminhamento para as práticas autocompositivas. Parágrafo único. A sindicância ficará suspensa até o cumprimento do acordo restaurativo, decorrente das práticas autocompositivas, respeitado o prazo máximo de 2 anos. Artigo 267-P.
as Secretarias de Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria-Geral do Estado e as autarquias poderão estabelecer condições para a suspensão da sindicância, observadas as especificidades de sua estrutura ou de sua atividade. Título 8 do Procedimento Disciplinar. Capítulo 1º. Das Disposições Gerais. Artigo 268. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 269. Será instaurada sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Parágrafo único. Não será instaurada sindicância em face de funcionário já exonerado, aposentado, anteriormente demitido ou que, por qualquer razão, tenha deixado de manter vínculo com a administração pública. Artigo 270. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão a bem do serviço público e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo único. Revogado. Artigo 271. Os procedimentos disciplinares punitivos serão realizados pela Procuradoria-Geral do Estado e presididos por procurador do Estado confirmado na carreira. Parágrafo único. Revogado. Capítulo 2. Da sindicância. Artigo 272. São competentes para determinar a instauração de sindicância as autoridades enumeradas no artigo 260. Parágrafo 1º. Instaurada a sindicância, o procurador do Estado que a presidir comunicará o fato ao órgão setorial de pessoal. Parágrafo 2º. As Secretarias de Estado, a Procuradoria-Geral do Estado, a Controladoria-Geral do Estado e as autarquias disciplinarão as condições de suspensão da sindicância, observados os requisitos mínimos desta lei e as respectivas peculiaridades. Artigo 273. Aplicam-se à sindicância as regras previstas nesta lei complementar para o processo administrativo, com as seguintes modificações: a autoridade sindicante e cada acusado poderão arrolar até 3 testemunhas. 2. A sindicância deverá estar concluída no prazo de 60 dias. 3. Com o relatório, a sindicância será enviada à autoridade competente para a decisão. Capítulo 3. Do processo administrativo. Artigo 274. São competentes para determinar a instauração de processo administrativo as autoridades enumeradas no artigo 260, até o inciso 4, inclusive. Revogado. 2. Revogado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 275. Não poderá ser encarregado da apuração, nem atuar como secretário, amigo íntimo ou inimigo, parente consanguínea ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau inclusive, cônjuge, companheiro ou qualquer integrante do núcleo familiar do denunciante ou do acusado, bem assim o subordinado deste. Revogado. 2. Revogado. Artigo 276. Autoridade ou funcionário designado deverão comunicar, desde logo, à autoridade competente, o impedimento que houver. Artigo 277. O processo administrativo deverá ser instaurado por portaria, no prazo improrrogável de 8 dias do recebimento da determinação, e concluído no de 90 dias da citação do acusado. Ponto. Parágrafo 1º. Da portaria deverão constar o nome e a identificação do acusado, a infração que lhe é atribuída, com descrição sucinta dos fatos, a indicação das normas infringidas e a penalidade mais elevada em tese cabível. Parágrafo 2º. Vencido o prazo, caso não concluído o processo, o procurador do Estado que o presidir deverá imediatamente encaminhar ao seu superior hierárquico relatório indicando as providências faltantes e o tempo necessário para término dos trabalhos. Parágrafo 3º. O superior hierárquico dará ciência dos fatos a que se refere o parágrafo anterior e das providências que houver adotado a autoridade que determinou a instauração do processo.
Artigo 278, autuada a portaria e demais peças preexistentes, designará o presidente dia e hora para audiência de interrogatório, determinando a citação do acusado e a notificação do denunciante, se houver. Parágrafo 1º. O mandado de citação deverá conter: 1. Cópia da portaria. 2. Data, hora e local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado do acusado. 3. Data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado. 4. Esclarecimento de que o acusado será defendido por advogado dativo, caso não constitua advogado próprio. 5. Informação de que o acusado poderá arrolar testemunhas e requerer provas, no prazo de 3 dias após a data designada para seu interrogatório. 6. Advertência de que o processo será extinto se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, quando se tratar exclusivamente de inassiduidade. Parágrafo 2º. A citação do acusado será feita pessoalmente, no mínimo 2 dias antes do interrogatório, por intermédio do respectivo superior hierárquico, ou diretamente, onde possa ser encontrado. Parágrafo 3º. Não sendo encontrado em seu local de trabalho ou no endereço constante de seu assentamento individual, furtando-se o acusado à citação ou ignorando-se seu paradeiro, a citação far-se-á por edital, publicado uma vez no Diário Oficial do Estado, no mínimo 10 dias antes do interrogatório. Artigo 279. Havendo denunciante, este deverá prestar declarações, no interregno entre a data da citação e a fixada para o interrogatório do acusado, sendo notificado para tal fim. Parágrafo 1º. A oitiva do denunciante deverá ser acompanhada pelo advogado do acusado, próprio ou dativo. Parágrafo 2º. O acusado não assistirá à inquirição do denunciante, antes porém de ser interrogado, poderá ter ciência das declarações que aquele houver prestado. Artigo 280. Não comparecendo o acusado, será, por despacho, decretada sua revelia, prosseguindo-se nos demais atos e termos do processo. Parágrafo único. Revogado. Artigo 281. Ao acusado revel será nomeado advogado dativo. Parágrafo único. Revogado. Artigo 282. O acusado poderá constituir advogado que o representará em todos os atos e termos do processo. Parágrafo 1º. É faculdade do acusado tomar ciência ou assistir aos atos e termos do processo, não sendo obrigatória qualquer notificação. Parágrafo 2º. O advogado será intimado por publicação no Diário Oficial do Estado, de que conste seu nome e número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, bem como os dados necessários à identificação do procedimento. Artigo 283. Comparecendo ou não o acusado ao interrogatório, inicia-se o prazo de 3 dias para requerer a produção de provas, ou apresentá-las. Parágrafo 1º. O presidente e cada acusado poderão arrolar até 5 testemunhas. Parágrafo 2º. A prova de antecedentes de acusado será feita exclusivamente por documentos, até as alegações finais. Parágrafo 3º. Até a data do interrogatório, será designada a audiência de instrução. Artigo 284. Na audiência de instrução, serão ouvidas, pela ordem, as testemunhas arroladas pelo presidente e pelo acusado. Parágrafo único. Tratando-se de servidor público, seu comparecimento poderá ser solicitado ao respectivo superior imediato com as indicações necessárias. Artigo 285. A testemunha não poderá eximir-se de depor, salvo se for ascendente, descendente, cônjuge, ainda que legalmente separado, companheiro, irmão, sogro e cunhado, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, exceto quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias. Parágrafo 1º. Se o parentesco das pessoas referidas for com o denunciante, ficam elas proibidas de depor, observada a exceção deste artigo. Parágrafo 2º. Ao servidor que se recusar a depor, sem justa causa,
será pela autoridade competente adotada a providência a que se refere o artigo 262, mediante comunicação do Presidente. Parágrafo 3º. O servidor que tiver de depor como testemunha fora da sede de seu exercício, terá direito a transporte e diárias na forma da legislação em vigor, podendo ainda expedir R-se precatória para esse efeito à autoridade do domicílio do depoente. Parágrafo 4º. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunho. Artigo 286. A testemunha que morar em comarca diversa poderá ser inquirida pela autoridade do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimada à defesa. Parágrafo 1º. Deverá constar da precatória a síntese da imputação e os esclarecimentos pretendidos, bem como a advertência sobre a necessidade da presença de advogado. Parágrafo 2º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução do procedimento. Parágrafo 3º. Fim do prazo marcado, o procedimento poderá prosseguir até final decisão, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. Artigo 287. As testemunhas arroladas pelo acusado comparecerão à audiência designada independente de notificação? Parágrafo 1º. Deverá ser notificada a testemunha cujo depoimento for relevante e que não comparecer espontaneamente. Parágrafo 2º. Se a testemunha não for localizada, a defesa poderá substituí-la, se quiser, levando na mesma data designada para a audiência outra testemunha, independente de notificação. Artigo 288. Em qualquer fase do processo, poderá o presidente, de ofício ou a requerimento da defesa, ordenar diligências que entenda convenientes. Parágrafo 1º. As informações necessárias à instrução do processo serão solicitadas diretamente, sem observância de vinculação hierárquica, mediante ofício, do qual cópia será juntada aos autos. Parágrafo 2º. Sendo necessário o concurso de técnicos ou peritos oficiais, o presidente os requisitará, observados os impedimentos do artigo 275. Artigo 289. Durante a instrução, os autos do procedimento administrativo permanecerão na repartição competente. Parágrafo 1º. Será concedida a vista dos autos ao acusado, mediante simples solicitação, sempre que não prejudicar o curso do procedimento. Parágrafo 2º. A concessão de vista será obrigatória, no prazo para a manifestação do acusado ou para apresentação de recursos, mediante publicação no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 3º. Não corre o prazo senão depois da publicação a que se refere o parágrafo anterior e desde que os autos estejam efetivamente disponíveis para a vista. Parágrafo 4º. Ao advogado é assegurado o direito de retirar os autos da repartição, mediante recibo, durante o prazo para a manifestação de seu representado, salvo na hipótese de prazo comum, de processo sob regime de segredo de justiça ou quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos na repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado. Artigo 290. Somente poderão ser indeferidos pelo presidente, mediante decisão fundamentada, os requerimentos de nenhum interesse para o esclarecimento do fato, bem como as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 291. Quando, no curso do procedimento, surgirem fatos novos imputáveis ao acusado, poderá ser promovida a instauração de novo procedimento para sua apuração, ou, caso conveniente, aditada a portaria, reabrindo-se oportunidade de defesa. Artigo 292. Encerrada a fase probatória, dar-se-á à vista dos autos à defesa, que poderá apresentar alegações finais, no prazo de 7 dias. Parágrafo único. Não apresentadas no prazo as alegações finais, o presidente designará advogado dativo, assinando-lhe novo prazo. Artigo 293. O relatório deverá ser apresentado no prazo de 10
dias, contados da apresentação das alegações finais. Parágrafo 1º. O relatório deverá descrever, em relação a cada acusado, separadamente, as irregularidades imputadas, as provas colhidas e as razões de defesa, propondo a absolvição ou punição e indicando, nesse caso, a pena que entender cabível. Parágrafo 2º. O relatório deverá conter, também, a sugestão de quaisquer outras providências de interesse do serviço público. Artigo 294. Relatado, o processo será encaminhado à autoridade que determinou sua instauração. Parágrafo único. Revogado. Artigo 295. Recebendo o processo relatado, a autoridade que houver determinado sua instauração deverá, no prazo de 20 dias, proferir o julgamento ou determinar a realização de diligência, sempre que necessária ao esclarecimento de fatos. Artigo 296. Determinada a diligência, a autoridade encarregada do processo administrativo terá prazo de 15 dias para seu cumprimento, abrindo vista à defesa para manifestar-se em 5 dias. Parágrafo único. Vetado. Artigo 297. Quando escaparem à sua alçada as penalidades e providências que lhe parecerem cabíveis, a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo deverá propô-las, justificadamente, dentro do prazo para julgamento, à autoridade competente. Parágrafo único. Revogado. Artigo 298. A autoridade que proferir decisão determinará os atos dela decorrentes e as providências necessárias à sua execução. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 299. As decisões serão sempre publicadas no Diário Oficial do Estado, dentro do prazo de 8 dias, bem como averbadas no Registro Funcional do Servidor. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Artigo 300. Terão forma processual resumida, quando possível, todos os termos lavrados pelo secretário, quais sejam, autuação, juntada, conclusão, intimação, data de recebimento, bem como certidões e compromissos. Parágrafo 1º. Toda e qualquer juntada aos autos se fará na ordem cronológica da apresentação, rubricando o presidente as folhas acrescidas. Parágrafo 2º. Todos os atos ou decisões, cujo original não conste do processo, nele deverão figurar por cópia,